Você abriu aqui? Vê se tá vendo? Tá dando para ver o quadro? Então vamos começar. Eu acho que o pessoal deve estar chegando um pouco atrasado. Vamos iniciar aqui. Então nós tínhamos, eu não sei, eu estou deixando as tarefas, né? Eu não sei quantos de vocês estão podendo fazer as tarefas, mas como eu falei com vocês, não é preciso entregar as tarefas, é só vocês discutirem entre vocês. Se tirar dúvida, é só tirar dúvida comigo. Então na aula passada a gente começou já a trabalhar a formulação covariante do espaço no e já começou a apurar um pouquinho melhor a ideia de covariância. Então para nós, por enquanto, né, a ideia de covariância é a ideia de nós conseguimos fazer uma transposição da formulação euclidiana, uma formulação quadridimensional no espaço limítrofe. Vamos dizer assim, a ideia mais precisa de covariância vai vir um pouquinho mais à frente quando a gente for estudar as chamadas, né, equações de campo covariantes ou estudar os tensores em geral. Mas sem ainda o ingrediente que vamos apurar que a partir do grupo de Lorentz são os tensores relativísticos, a noção de covariância, por enquanto, é uma noção mais preliminar. É a noção de nós conseguirmos colocar em notação quadridimensional, acomodar em notação quadridimensional as equações que nós temos formuladas no espaço euclidiano. Mas já deixou? Oi? Você também, a gente definiu na aula passada a métrica. Isso. Então a gente já tem uma correspondência do conflito canônico aí, e aí a gente pode falar. Já. Isso, a gente já sabe o que é vetor covariante, o que é vetor contravariante. Isso. Exato, tensores covariantes. Agora, o que a gente vai querer melhorar um pouquinho é a noção de covariância, vamos dizer assim, das formulações das equações. Tá? Então, só para colocar aí, na aula passada, então nós tínhamos visto que o que é importante, né, para nós, quando a gente está fazendo física, a física para nós, ela vai estar ligada a um espaço onde eu vou ter que definir uma certa métrica. Então, a física, nós vamos tentar sempre associar a existência de uma métrica a alguma física que nós estamos fazendo, porque a métrica é o que vai me dar a noção de medida. Então, com a métrica, claro que nós dois já falamos, e a gente conhece, vai ver no curso alguns exemplos de formulações em que a gente não tem a dependência na métrica, nas chamadas formulações topológicas ou modelos topológicos, onde não influencia a métrica, mas influencia apenas a noção de limite e a noção de vizinhança. Por enquanto, nós estamos falando da métrica. E para nós, então, quando nós definimos o espaço limítrofe, nós definimos a métrica e definimos a inversa da métrica, que é o chamado tensor métrico em componentes contravariantes. E aí a gente chegou ao conceito de isometria. Para nós, o conceito fundamental no espaço é saber quais são as transformações gerais que nós podemos fazer que deixem a métrica invariante. Nós já tínhamos visto que o conceito de invariância da métrica está ligado às isometrias, né, que satisfazem uma equação desse tipo. E aí nós já tínhamos levado esse conceito para o espaço do limítrofe, introduzindo as chamadas matrizes, né, que fazem aquilo que vão ser as transformações geológicas. Então nós já tínhamos falado sobre isso e tínhamos chegado a essa relação aqui, que é a relação de invariância da métrica do espaço. Vamos voltar à nossa notação. A gente, no espaço do limítrofe, está adotando a notação para a métrica, não G, mais C. E aí a gente já visto essa relação aqui em várias matizes, vários modos. Né? Tínhamos visto que essa relação é uma relação de pseudo-ortogonalidade, tínhamos visto essa relação, por exemplo, também, né, em componentes, né? Tínhamos visto que essa relação podia ser escrita desse modo, a matriz lambda transposto, I capa, delta capa lambda, e a matriz lambda I, igual a esta aqui. Tínhamos feito, inclusive, uso dessa notação para ver como ficavam as transformações de isometria no setor contravariante. Nós já tínhamos chegado a essa conclusão. No setor contravariante, né, as transformações de isometria são dadas por essas matrizes aqui. Então, vamos sempre guardar essa matriz aqui com o índice em cima, o índice
baixo, mesmo a inversa dela, também mantendo essa disposição de índice. Então, isso aqui era a matriz do espaço contravariante. Fazendo essa mesma transformação, usando essa relação no espaço covariante, essa transformação, sendo o espaço dual desse espaço aqui, ela não se faz com a matriz inversa, mas faz com a transposta da inversa, porque essa matriz aqui, fazendo aqui essa mesma transformação lida em cenário covariante. Lógico, essa matriz aqui para nós, né, está aí transposta menos 1 inversa. Então, essa relação aqui pode ser lida assim, né? Lambda menos 1 transposto em I é a mesma coisa que lambda em I, x. Então, essa relação é vista desse modo, diferente dessa aqui, tá? Lambda menos 1. Tirei o transposto, tá? Então, tirei o transposto, troquei linha com volume. Tínhamos falado sobre isso e, finalmente, né, nós tínhamos falado sobre falado sobre os traços também, isso, né? Vou falar isso depois de novo, mas acho que era basicamente isso que a gente precisa. O que a gente estava querendo fazer agora era estudar as propriedades dessa matriz. Tínhamos visto que esse conjunto de matrizes forma um grupo, né, no sentido de fechamento, de resistência de inversa, e finalmente a gente vai ter que trabalhar essa relação aqui para estudar então a fundo a estrutura dessas matrizes, lambda daqui, que são as chamadas matrizes do grupo de Lorentz restrito, se nós nos restringirmos ao determinante 1. Então nós vamos estar associando essas transformações aqui, as transformações do chamado grupo de Lorentz, né, que é o grupo de isometria dessa métrica, 1, 3, e o grupo de Lorentz restrito, e com a condição de determinante 1, que é a condição de especialidade. Então essa era a nossa ideia. Então, vamos começar. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos agora, qual é o objetivo agora? O passo seguinte o que nós vamos fazer? Vamos compreender, né? Vamos colocar assim, descrever, compreender a estrutura da matriz lambda e chegar ao conceito de geradores da álgebra de Lie. O grupo de Lorentz. A álgebra de Lie do grupo de Lorentz, nós em geral denotamos, quer dizer, em geral, toda a álgebra de Lie a gente denota pelas iniciais correspondentes ao grupo, só que em minúsculo. A gente denota a convenção. Isso aí é a álgebra, o grupo, são as maiores. A diferença entre o grupo e a álgebra a gente já sabe. O grupo é uma estrutura não linear e a álgebra é um espaço vetorial, uma coisa linear. Todas as propriedades lineares. Oi? Aqui. Em Santa Maria tem um festival de contos. De que pontos? Contos. Santa Maria. Mas tem a Santa Maria normal. A pergunta que eu tenho é o seguinte: de que maneira que a métrica ela traz um ponto sobre o universo? Você pode ter muitas métricas, todas dentro do aspecto da invariância da luz sobre a invariância é a mesma. Então a invariância da luz é a mesma, ninguém nega, mas aí no universo de agora você pode fazer muitos pontos sobre mim. Como é que você nos coloca assim? Você pode ter diferentes, você pode ter equivalências de métrica, né? Isso aí a gente sabe que é algo importante, por exemplo, saber determinar qual é o conjunto de métricas equivalentes, quer dizer, classes de equivalência de métrica, porque a métrica, se você tiver toda uma classe de equivalência de métricas que são equivalentes entre si, no fundo elas estão dando as mesmas medidas. Mas para isso você precisa estender a noção daquilo que é invariância para você.
Quando você, por exemplo, pelo espaço do linguístico, fixa essa métrica, claro que você pode fazer transformações, né? Você vai fazer transformações de coordenadas que vão te levar de uma métrica para outra. Isso é, dentro da relatividade geral, é o que a gente chama de conceito de que é o que a gente chama de covariância geral, né? ou equivalência. Né? E você pode fazer mudança de métrica sem alterar a física, porque você muda a coordenada. O que é importante para você é não alterar a sua medida. Você tem isso aqui, S2 para você é uma métrica e você vai fazer essa medida aqui usando, por exemplo, esses elementos aqui de linha. Agora, se você fizer uma transformação de S2 invariante, você vai ter G' e J. Você pode ir para sistemas de coordenadas em que você vai ter uma métrica diferente e elementos de linha diferentes. Você não pode mudar aquilo que você chama de conceito de medida. Então, a medida ela não é só a métrica, ela é esse conjunto de operações, a métrica com os elementos de linha. É isso que você quer que fique invariante. Muitas vezes, a gente pede invariância da métrica mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. A gente está dizendo isso aqui, GI, essa métrica que, por exemplo, depende da posição, eu estou escrevendo. Isso aqui pode ser assim, fazer uma mudança de coordenadas, então eu vou mudar tudo. Eu vou ter a métrica nova, escrita em função das novas coordenadas, e aqui os meus elementos de linha. Isso aqui muda. Isso aqui mudou, a métrica mudou, os elementos de linha mudaram. Eu tenho outra métrica, então eu tenho outro sistema de referência, mas eu não tenho um outro elemento de linha. O elemento de medida eu vejo. Então a mudança que esse objeto que sofre daqui para cá é compensada pela mudança desses objetos aqui que sofrem daqui para cá. No caso da hipotologia, tem a métrica como bloco, né? As diferentes métricas, Roberts, Walker, as métricas de buraco negro de Kerr-Newman, de Nordstrom. Você muda a métrica de acordo com a física. Eu lembro dessa pergunta de Santa Maria, dos pontos. Eu estou numa métrica de Robson-Walker, eu estou com um ponto do isso, está com história. Se eu estou com uma outra métrica lá de... você vai com outra história do universo. Aí é diferente. Aí você está mudando de métricas que não são equivalentes, porque essas diferentes métricas vão estar descrevendo diferentes situações gravitacionais. Vai depender, vamos dizer, do fluido, aquilo que você chama, o teu tensor de energia-momento. Se o teu tensor de energia-momento for, por exemplo, um fluido perfeito, ou for um fluido, uma poeira gravitacional, ou se o tensor de energia-momento é o tensor de energia-momento correspondente à energia de uma carga elétrica com um spin, então você vai ter diferentes métricas, você vai ter diferentes fontes gravitacionais. Aí as métricas são diferentes, não são equivalentes, não. Você está descrevendo, vamos dizer, diferentes universos. Você está descrevendo um buraco negro, por exemplo, com momento angular, ou você está descrevendo um buraco negro só com carga, ou você está descrevendo um buraco negro com carga, massa e momento angular. Então as métricas dependem do que você está falando. Quando a gente está falando aqui de isometria, nós estamos falando de métricas que são equivalentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu simplesmente estou mudando a minha métrica. Só para dar um exemplo aqui mais concreto para vocês, então, vamos ver, olhando aí um exemplo simples da cálculo em 3 dimensões, por exemplo, né? Suponhamos que eu esteja trabalhando em coordenadas cartesianas, coordenadas retilíneas cartesianas. Então, meu elemento de linha é S2, né? Vamos dizer assim, dxi. Então, é o elemento é o normal. Agora, suponhamos que eu faço uma transformação de coordenadas, eu passo de coordenadas cartesianas para coordenadas, sei lá, vamos chamar de coordenadas diferentes, xiada, onde essas coordenadas xiada dependem de x. Então, se eu der essa S2 aqui, quem vai ser o meu dx e o meu dxi vai ser derivada do xiada em relação a xi, e aqui a derivada do dxi. dxi, dxa, dxi, dxi, simplesmente fiz uma transformação de coordenadas e usei aqui, claro,
noção de diferencial. Então eu estou passando por um novo conjunto de coordenadas. A métrica não mudou. Isso aqui é igual a isso, aqui é igual a isso. Que é dxi, dxa, dxi, dxd, dxa, dxd. Então aqui está a minha nova métrica. Isso aqui é a minha métrica GAD, dxi, então agora eu estou num novo sistema de coordenadas, estou com nova métrica, a métrica é diferente, os elementos de dimensão são diferentes, mas os elementos de linhas diferenciais são diferentes, mas a métrica não mudou, quer dizer, a medida não mudou. Então, aqui, a física é mesmo. Então a física é exatamente. É só um efeito de coordenadas. A tecnologia está muito diferente. Está muito diferente de física, porque quando você resolve as equações de Einstein, você coloca do lado direito uma informação do que é a fonte do campo gravitacional que você está querendo calcular. Você vai colocar, é um tensor de energia-momento correspondente aqui, é um fluido com essas características, um fluido incompressível, uma poeira, ou é uma partícula carregada, ou é um gás de fótons. Vai depender do que você coloca como fonte. Aí você vai resolver. É como se você calcular as equações de base. O teu campo elétrico vai depender da fonte. A carga é uma carga pontiforme, é uma distribuição de cargas esférica ou cilíndrica, não importa. Então a métrica, nesse caso, ela é a solução de um problema. É diferente do que você fazer mudança de coordenadas e fazer transcrições de métrica de um sistema de referência para outro. Aqui é o que está acontecendo isso. Tá? Então a gente está passando de uma métrica para outra, mas sem mudar o elemento de linha. Então sem mudar a minha noção de medida. A minha noção de intervalo é crítica, certo? Isso está acontecendo. Mas eu digo, você quer, vamos dizer, contar um número. Sei. Daí uma sala de física e pergunta qual é a quantidade básica que tem em mão para poder contar um número. Eu colocaria a métrica como uma primeira. A métrica é fundamental, né? É algo que vai te dar todas as noções de medida. Você vai definir energia a partir da métrica. Sem métrica, você não consegue falar de energia, por exemplo. Como é que você vai medir vetor? Como é que você vai medir distância, né? Se você não tiver uma métrica. Agora, tem grandezas que você pode abrir mão da métrica. Você não precisa de uma métrica para descrever certas grandezas físicas, né? Mas outras você precisa de métrica. Essa é uma questão importante hoje, né? Em várias áreas da física, tanto na matéria condensada, quanto na própria física de altas energias e partículas, você saber até que ponto você está fazendo medidas ou está fazendo considerações que dependem da métrica. O que é mais importante a um certo momento? É a métrica ou é a noção de distância? Em física, nós temos dois processos importantes. O processo de limite, né, o conceito de derivada, é um conceito de velocidade instantânea, é um conceito de limite. O conceito de limite, ele não precisa de métrica. Para você tirar um conceito de limite, você só precisa de um conceito de distância, noção de vizinhança, ou seja, você precisa de topologia. A métrica vem depois, né? Você primeiro constrói um espaço atribuindo um conjunto de pontos. Depois do teu espaço ser um conjunto de pontos, para ele ser um espaço, você define uma topologia, ou seja, o que é aberto, o que são os conjuntos abertos. Aí você tem uma noção de vizinhança. Depois de você ter a noção de vizinhança, você introduz a noção de limite, você a noção de diferenciabilidade. Depois é que você pode dizer, agora eu preciso de uma métrica, vou introduzir a minha métrica agora. Aí você pode voltar atrás e falar, agora eu vou definir uma topologia em que a noção de vizinhança depende da distância. Para mim, pontos vizinhos são pontos que satisfazem uma certa relação de distância. Então, nesse caso, você voltou na topologia, mas você está definindo uma topologia chamada topologia métrica. Você introduziu uma métrica e voltou para a definição de vizinhança, trazendo a noção de distância que você introduziu. Mas você não precisa da noção de distância para definir o que é uma topologia, que é a noção de limite. Você faz limite derivada, a estrutura diferenciável, ela prescinde da métrica. Lá na frente é que você coloca a métrica. Quando você define velocidade, você está definindo pontos vizinhos, um processo limite. Aí, uma certa hora, você diz, eu quero medir esse objeto. Esse objeto é um vetor, você define o vetor, sem precisar definir a métrica. Agora, quando você quer medir o tamanho do vetor, ou você quer medir o ângulo entre vetores, aí você precisa de uma métrica, aí você introduz a métrica. Qual é a minha métrica? A métrica euclidiana é uma métrica, vamos dizer, de um buraco negro com carga, momento angular e espinho.
Você que vai escolher. E massa, aí você vai escolher com métrica, tá certo? Mas é importante, e a gente em física hoje, a gente está muito preocupado em saber, será que as teorias mais fundamentais, elas precisam de uma métrica? Você esperaria que a métrica é algo que pode ser emergente, a métrica pode emergir de algum processo físico mais fundamental que não envolva a métrica. Essa é uma discussão importante. Na matéria condensada também, a gente tem efeitos topológicos, né, que não precisam da métrica. Você pode deformar um material e certas propriedades, muda a métrica e as propriedades do material não mudam. Você está, às vezes, interessado em ver se o material é estável sob certas deformações topológicas, né? Mas a métrica deixa de ser importante, certo? Então é desconectar essas duas coisas. É que a gente está muito educado a definir vizinhança através de conjuntos abertos e conjuntos fechados, que são as bolas, né? Então eu defino a noção de vizinhança através essa noção, ela intrinsecamente está pedindo uma métrica. Mas você pode definir uma topologia, né, como se faz em geral, da maneira mais abstrata, definindo um conjunto. Você postula, para mim, conjunto aberto é isso. E para definir uma topologia, os conjuntos abertos têm que satisfazer 3 axiomas. Com esses 3 axiomas e apenas a noção de conjunto aberto e de conjunto vazio, você define uma topologia. Depois você pode dizer, eu vou introduzir a medida para definir a minha topologia. Aí você tem uma topologia métrica. Mas isso é um passo lá na frente, já é o refinamento que você pode introduzir, certo? Então vamos tentar estudar, porque a gente está querendo chegar agora, que é a estrutura do grupo da álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Então, para nós, que é fundamental, esse objeto aqui está definindo para nós uma transformação de isometria desse espaço. A nossa matriz tem determinante 1. Toda matriz que tem determinante 1 pode ser escrita como a exponencial de uma certa matriz. O fato dessa matriz aqui ter determinante 1 me permite eu escrever essa matriz como exponencial dessa matriz. E é claro, lembrando que se o determinante dessa matriz aqui é 1, lembrando que a definição de determinante é exponencial do traço do logaritmo, né? Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz de traço zero. Então nós já estamos fazendo uma associação. O fato das transformações de isometria no espaço de Minkowski, ou seja, que nós vamos chamar de transformações de Lorentz, terem determinante 1, significa que eu vou poder trazer toda a informação dessa matriz aqui para essa matriz que tem traço zero. E trabalhar com traço é sempre mais fácil do que trabalhar com determinante. Determinante é alguma coisa que tem propriedade de não linearidade. O traço tem propriedade de linearidade. Esse objeto aqui é a mesma coisa, é exponencial. Essa exponencial aqui, ela é todas as ordens em ômega. Isso significa 1 mais ômega 2 sobre 2. É a série da exponencial. Então isso aqui é um objeto altamente não linear que tem todas as potências de ômega. Mas aqui no expoente eu tenho ômega linear. Então vamos tentar vir para o ômega, porque o ômega é a versão linear do grupo, ou seja, é a álgebra, né? A relação que a gente tem lá na teoria de grupos, né? É que o grupo, na verdade, nada mais é do que exponencial de uma álgebra. Então a gente pode ter informações da álgebra e trazer para o grupo. É o teorema fundamental de Lie, né? A todo grupo de Lie corresponde uma álgebra de Lie. Aparentemente é óbvio, né? Mas isso aí é demonstrado lá na teoria de grupo. Então, vamos trabalhar com a álgebra. É isso que nós temos. Vamos fazer a seguinte observação dessa matriz. Lambda satisfaz a essa propriedade aqui. Lambda transposto é lambda igual a L. Então isso aqui significa exponencial de ômega transposto. Quer dizer, transposto da exponencial é exponencial das transpostas, né? Eta, e aqui exponencial de ômega. Olha. Então dessa relação aqui, se a gente imagina que a gente pode tirar a informação ordem a ordem nessa expansão, o primeiro termo não trivial dessa expansão aqui me diz que ômega transposto vezes zeta mais zeta vezes ômega é igual a zero. É só expandir essa equação aqui em primeira ordem em ômega, né? Então vai ficar eta igual a eta, cancela, vai ficar ômega transposto eta mais eta ômega igual a zero.
e depois os termos de ordem mais alta. Essa relação aqui é a relação que já me dá as propriedades fundamentais da matriz ômega, para eu definir quais são as características desse grupo aí, dessas matrizes lambda. O que eu quero, no fundo, são as matrizes lambda, mas eu vou fazer o problema usando o recurso da álgebra, que é mais simples, né? Então, essa matriz aqui satisfaz essa propriedade. Então, vamos lá. Ômega transposto, vamos botar escrito aqui, vezes zeta, igual a menos zeta, vezes ômega. Então, isso aqui, então, lembrar aqui também é o seguinte, nós estamos com a seguinte relação, esse ômega transposto aqui, lembrar que a nossa matriz lambda tem essa estrutura aqui, ó. Lambda, mi, mi. Essa é a estrutura da nossa matriz lambda. Então, isso aqui é exponencial de ômega, toda essa matriz aqui, elemento mi. Então, isso significa que eu vou expandir isso aqui, primeiro termo é a identidade, segundo termo é o ômega, vamos dizer que eu tenha termos agora de ordens mais altas. Tudo isso aqui mi. Então, o primeiro termo é a identidade é o delta de crônica. E depois esse termo aqui, ômega, vou colocar coisa assim, certo? Então, essa relação aqui, ômega transposto beta mi, ela está dizendo o seguinte: ômega transposto mi, kappa, beta, kappa, mi, é igual a menos zeta. Estou só escrevendo o elemento de matriz que aqui é zeta. Eta, mi, kappa, ômega, kappa, ômega, kappa mi. Essa relação, escrevi notação em elemento de matriz. Aqui está a notação matricial e aqui já estou passando por elementos de matriz. Lembrando aqui que ômega transposto mi kappa é a mesma coisa que ômega kappa mi. Então, essa é a relação válida para os elementos de matriz. Vamos olhar essa relação. Vou lembrar que a estrutura da matriz ômega é essa aqui. É a mesma estrutura que o outro. Vou pegar aquela relação lá e vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a nossa matriz ômega, em princípio, é uma matriz 4x4. E é uma matriz, né, tem traço zero. Vamos botar aqui, não vou escrever essa matriz assim. Vamos botar assim. A, B, C, D. Alfa, beta, gama, delta. E, R, S. Vamos escrever aqui I, ou C. Então, essa aqui é a nossa matriz 4x4, a nossa matriz ômega, cuja exponencial vai me dar a matriz. Isso que nós temos aqui. E vamos usar essa relação aqui. Lembrando que essa estrutura aqui, essa matriz ômega, esses elementos de matriz dela estão assim, ó, ômega e mi. Então isso aqui é o ômega, nós estamos adotando a notação 0, 1, 2, 3, então isso aqui é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então esse aqui é o elemento lambda, ômega 0, 0, ômega 0, 1, ômega 0, 2, ômega 0, 3, ômega 1, certo? Então, isso aqui é a linha, isso aqui é a coluna, certo? Essa é a minha matriz numérica, né? Vamos tirar condições sobre esses parâmetros a partir dessa relação de isometria. Deixar a métrica, o lambda deixar a métrica invariante, significa que o ômega, que é o correspondente na álgebra, satisfazer a essa relação. Como é? Então vamos escrever lá, ômega transposto. Então, vou escrever isso aqui. Então nós temos A alfa P pi. Aqui é o ômega transposto.
Você teve a matriz ômega transpor multiplicado pela métrica. A métrica, claro. Oi? Oi? Faltou menos, obrigado. Então, obrigado, Alexandre. Então, vou fazer o seguinte, vou botar o menos aqui e aqui está tudo mais. Obrigado, está corrigido. Obrigado. Né? Vendo símbolos estão certos. Então, a gente vai ter essa relação aí. Então, essa relação está me dizendo que A é igual a A. A primeira linha daqui com a primeira coluna daqui, primeira linha daqui com a primeira coluna daqui. Oi? É igual a menos A. A igual a menos A. A igual a menos A. Tem que ensinar menos A. Obrigado. Nem obrigado. Menos A. Então, primeira relação daqui está me dizendo que o A é zero. Isso é essa relação. Depois vou ver aqui. Essa relação que está me dizendo que menos alfa é igual a beta. Essa relação é menos B, perdão. Menos B, né? Essa relação com a segunda, não, perdão, menos alfa. Primeira linha daqui com a segunda coluna daqui, menos alfa. E a primeira linha daqui com a segunda coluna daqui, igual a B, né? Igual a B. Então a gente tem A igual a zero, tem aqui B igual a menos alfa, né? B igual a menos alfa, tá? Depois a gente vai ter... Depois qual é a relação que a gente tem? É a terceira, né? Então a terceira aqui vai me dar aqui esse menos P, a terceira linha, primeira linha com a terceira coluna, menos P, primeira linha com a terceira coluna, vai dar igual a C, relação de P e C. Menos C. Oi? Menos C. Menos C, vai ficar aqui. É menos C, obrigado. Vai ficar certo, obrigado. Eu acho que toda hora que eu estou vendo esse menos, deve ser o menos B aqui também. A hora que eu multipliquei aqui é menos B, perdão, está tudo errado aqui. Foi o menos aqui, toda hora que eu esqueci, tá pessoal? Perdão aí, menos aí. Obrigado. Depois, a primeira linha com a quarta coluna. Então vai dar aqui menos I. E aí, a primeira linha com a quarta coluna aqui, menos I. Então daqui a gente já tira três relações que vão reduzindo o número de parâmetros para nós. Então a gente tira que alfa é igual a B, B igual a alfa. Então esse parâmetro aqui é igual a esse. O C, o B é igual a C. E o I é igual a D. Então a gente já está vendo que esses três parâmetros aqui se reproduzem aqui. Esse A aqui é zero. Então vamos agora passar para o outro setor. Então a gente fez o setor tempo-espaço, tempo-espaço. A gente fez esse pedacinho. Esses aqui são, esse elemento aqui liga tempo com tempo, e esses elementos aqui vão ligando tempo com espaço, espaço com tempo. Agora vamos pegar o setor puramente espacial. Esse setor 3x3 aqui é o setor meramente espacial, onde eu tenho x, y, z. Então aqui eu tenho a primeira linha, essa segunda linha que é a linha do x, a linha do z, x, y. Então nós estamos aqui no setor espacial. Vamos fazer agora, então, vamos pegar essa linha aqui com a primeira, essa aqui a gente já fez, né? Não, B agora. Então, vamos criar a mesma informação. B. Vou pegar essa linha aqui com essa coluna, vou pegar agora essa linha com essa coluna, né? Então B igual a alfa, né? Então nós já temos essa informação aqui.
Menos B igual a menos alfa, B igual a essa informação que para mim não está dizendo nada. Vamos pegar essa segunda linha agora para a segunda coluna. Então eu vou ter aqui menos beta. E aqui eu vou ter beta. Então isso aqui já está me fixando que beta é zero. Então menos um parâmetro na minha matriz. Estou perdendo, já perdi o parâmetro A, já perdi esses parâmetros aqui, alfa, P e I, já perdi o parâmetro beta. Está sobrando até agora só o A, B, o B, o C e o D. Vou pegar agora esse cara aqui, com esse aqui, então vai me dar menos Q, segunda linha para a terceira coluna vai me dar menos Q, e aqui vai me dar segunda linha para a terceira coluna vai me dar o gama. Então eu vou ter uma relação agora entre gama e Q. Então a gente tira essa relação. Essa relação não é trivial, não está me dando uma informação nova, mas está me relacionando esses dois parâmetros. Finalmente essa aqui, tá? Com a segunda linha com a quarta coluna, vai me dar o menos I. E a segunda linha com a quarta coluna vai me dar o delta. Então daqui também eu tiro uma relação entre esse delta. Então eu estou vendo que tem uma relação de ambissimetria entre o delta e o I, e uma relação de ambissimetria entre o gama e o I. Então já agora, vamos pegar agora essa terceira, aqui. Então eu vou repetir, mesma coisa. Essa linha e essa linha a gente já tem, então vamos ver o que vai sair de novo daqui. Essa aqui é a terceira linha daqui, menos R. E aí se a gente começar a fazer tudo de novo, essa da primeira, essa, a gente vai retornar relações que a gente já tem, relação nova, que vai aparecer agora, quer dizer, fazenda essa aqui, terceira linha com a terceira linha daqui, dá menos R, terceira linha daqui, da terceira linha daqui dá igual a R. Então, daqui também nós tiramos que R é igual a zero. Então, essa diagonal aqui já está saindo toda zero. Obviamente, fazendo essa aqui, menos sigma, sigma. Então, sigma também sai igual a zero. Saúde aí. Sigma também sai igual a zero. Então, nós já relacionamos beta, R e sigma são zero. Esses dois aqui são antissimétricos, esses dois são... Falta relacionar o S com o ρ. Então, se eu pegar essa relação aqui, nessa terceira linha aqui, essa última aqui, eu vou ter menos ρ. Estou pegando aqui, ó, essa terceira linha aqui, nessa quarta coluna aqui, menos ρ. Pego essa terceira linha aqui, essa quarta coluna aqui, dá igual a S. Então, de novo, eu tenho uma relação de antissimetria. Então, isso aqui já me fixou. Vou botar aqui para a gente não perder, então, se a gente... Ele saiu para nós, então, dessa matriz. Saiu. Diagonal zero. A, B, C. Vou botar assim para ficar mais claro. E aqui, A, B, C. Depois, esse elemento da diagonal aqui deu zero. Depois, esses dois elementos aqui, tem gama, são relacionados por uma relação, né? Gama e Q, estão relacionados por uma relação de antissimetria. Então, vamos dizer que eu chamei isso aqui de gama, então esse aqui é menos gama. Esse aqui é o delta, né? Delta menos Q. Esse aqui seja delta, esse aqui menos delta, aqui é zero, a diagonal toda é zero, e aqui é o últimozinho que nós chamamos aqui é o S, o novo S, né? S menos S. Então, nós estamos observando o seguinte, apareceu aqui, nesse setor, uma matriz antissimétrica, traço zero. Uma matriz 3x3 antissimétrica, óbvio que isso está mostrando para nós que está saindo aqui, não é só 3. Ou seja, o setor espacial, essa relação, né, esse setor aqui, puramente espacial, é o setor euclidiano. E as transformações que eu vou fazer, que deixam a métrica invariante no espaço euclidiano, são as transformações. Esse setor aqui que é diferente. Então, essa matriz ela não tem simetria bem definida. Os elementos, né, conectam o tempo com o espaço. E o espaço com o tempo tem uma relação de simetria. Mas os parâmetros meramente espaciais, isso acopla x com y, y com x. X com z, z com x,
Y com Z, Z com Y. Aqui é a cópula. T com X, X com T. T com Y, Y com T, T com Z, Z com T. Aqui é a cópula X com Y, X com Z, Z com X, Y com Z, Z com Y. Então, a estrutura da matriz ômega, então, é uma estrutura bem conhecida por nós. Ela tem 6 parâmetros. Então, a gente pode dizer que a dimensão do grupo de Lorentz, em termos de contagem de parâmetros reais, quer dizer, a dimensão em termos de parâmetros reais do grupo de Lorentz é 6. O grupo de Lorentz depende de 6 parâmetros reais. Nós vamos interpretar já. Mas já fica claro para nós que o setor espacial, sendo antissimétrico, tem tudo a ver com a matriz de SO3. Mas vamos mostrar que realmente tem uma transformação de rotação. Deixa eu apagar isso aqui um minutinho só. Então nós já entendemos, são 6 parâmetros. A, B, C. 3 parâmetros. Acoplando, né? O tempo ao setor espacial. ABC. E 3 parâmetros acoplando, né, as coordenadas espaciais. Gama, delta e S. Então, grupo de 6 parâmetros. Grupos de 6 parâmetros nós conhecemos alguns, né? Por exemplo, o grupo, quem já estudou um pouquinho de teoria de grupo, lembra do grupo euclidiano, SO4. SO4 é um grupo de rotações no espaço euclidiano quadridimensional. Então, é o conjunto das matrizes 4x4, ortogonais e determinante único. Esse aqui é o nosso grupo SO4. Essa matriz aqui satisfaz a essa relação, ômega transposto igual a menos ômega. Porque a métrica aqui não tem identidade. Então, se eu expandir, se para mim é exponencial do sigma, e eu coloco essa expansão aqui em primeira ordem, como nós fizemos aqui, a diferença é que no espaço unipótico tem uma métrica não trivial. No espaço euclidiano, a métrica é a identidade. Então, simplesmente, os geradores de SO4 são matrizes 4x4 antissimétricas. Toda matriz antissimétrica 4x4 tem 6 elementos independentes. Ela tem diagonal 0, né? O centro simétrico. Então, a diagonal é toda 0. Aqui é alfa, aqui é menos alfa, aqui é beta, aqui é menos beta, aqui é gama, aqui é menos gama. Aqui é A, aqui é menos A, aqui é B, aqui é menos B, aqui é C, aqui é menos C. Então, claro, a estrutura de uma matriz antissimétrica 4x4 depende, né, de 6 parâmetros independentes. Então, a dimensão do nosso grupo euclidiano, a dimensão real, né, de SO4 é 6 também. A diferença é que esse grupo aqui preserva uma métrica e esse grupo aqui simplesmente preserva a métrica euclidiana. Mas é só para mostrar que são grupos distintos com a mesma dimensionalidade. É um número de parâmetros reais. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar isso aqui. Então já. Professor, pode falar. O que quer dizer acoplamento nesse sentido? Acoplamento é o elemento de matriz que liga, né? Quando você tem uma matriz, né? Uma matriz. Você tem uma matriz aqui, blá blá blá. Esse elemento aqui é o elemento 1, 3. Significa que esse elemento aqui é o elemento que, de uma forma bilinear, vai acoplar a primeira componente do vetor que está aqui com a terceira componente do vetor que está aqui. Então é o acoplamento entre duas componentes distintas do vetor posição. Certo? Só que agora o vetor posição é o acoplamento não no sentido do acoplamento físico, né? Não tem constante, não tem interação, é o acoplamento algébrico, nesse sentido que eu estou dizendo. É um termo de mix, na verdade o melhor termo seria mix, né? Seria um termo de... Beleza. Muito bem. Então, já temos uma primeira indicação de que nós estamos lidando com um grupo de dimensão de 6. Então, essa matriz aqui, ela pode ser expandida assim. A 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas, então essa aqui é a estrutura geral da matriz ômega. B, estou achando uma base de matrizes, né, geral,
na qual posso expandir essa matriz. 0, 0, 1, 0, 0, 1, tudo certo. Mais a matriz C. Eu queria dar um recado para vocês, eu vou, na hora do intervalo, eu libero ele para falar, eu queria dar um recado para vocês. E aqui tudo certo. Então esse aqui é o primeiro setor. Nós temos então 3 matrizes de base que aparecem na expansão da matriz ômega geral dentro dos seus parâmetros. A, B, C, gama, delta. Esses são parâmetros independentes. Eu estou expandindo a matriz desses parâmetros. Agora, quando a gente pegar a matriz gama, vai estar dando para nós aqui 0, 0, 0, 0. 0, fica bem claro o setor espacial. 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais delta. Aqui só uma questão de convenção, eu estou botando, poderia colocar um 1 aqui, um menos 1 aqui, como está indicado aqui, mas nada me impede, como essa matriz antes, nada me impede de colocar esse menos aqui, o mais aqui é uma questão de convenção. O que é importante é que esse elemento seja oposto a esse. Por que eu estou colocando o menos 1 aqui? Porque a gente sabe, claro, quando a gente tem um grupo de rotação, é só 3, né? A gente sabe que o gerador das rotações em torno do eixo dos Y, né? É esse gerador aqui, com menos aqui, mais aqui. Esse cara aqui está gerando rotações. Está acoplando X com Y, vai estar gerando rotações no plano XY, rotação em torno do eixo dos eixos. Esse elemento aqui acopla X com Z, Z com X. Está fazendo uma rotação no plano ZX, ou seja, uma rotação em torno do eixo dos Y. E o termo final aqui, que é esse termo com S, e mais o termo com S aqui. A gente tem essa estrutura de matrizes. Tudo 0 aqui, ele é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Essa matriz aqui está ligando Y com Z, Z com Y. Então ela está fazendo uma rotação no plano ZY, ou seja, uma rotação em torno do eixo do X. Então eu tenho chamado 6 geradores. Essas são chamadas 6 matrizes geradoras do grupo de Lorentz. Então é a matriz, né, que forma, é o conjunto de matrizes que forma a álgebra. Então essa matriz ômega aqui, ela é expressa, pode ser expandida nessa base de matrizes independentes. Essas matrizes independentes formam a base das matrizes, né, da álgebra de Lie, quer dizer, essas matrizes. Então esse ômega aqui, vamos colocar assim, essa matriz ômega, ela está na álgebra de Lie do grupo S ômega. Então eu tenho esses geradores. O que é esses geradores? Então vocês estão vendo o seguinte, nós não sabemos ainda a interpretação desses geradores. A gente está apenas dizendo aqui, se nós temos a métrica definida pela luz, né, a métrica que descreve a propagação da radiação eletromagnética livre, com essa métrica eu busquei a isometria dessa métrica. A isometria dessa métrica me deu uma álgebra. Agora vamos ver qual é o sentido dessa álgebra. Vamos pegar uma transformação. Então, por exemplo, vamos pegar essa transformação aqui. Suponhamos que eu queira interpretar esse gerador. Qual é o papel desse gerador que está acoplando essa linha aqui, a linha 0, portanto, é a linha T. Essa coluna aqui é a coluna 0. Essa linha T, coluna X, coluna Y, coluna Z. Então, esse elemento aqui está acoplando o T com o X. Esse elemento aqui está acoplando a linha X com a coluna T. Então é uma relação entre T e X. Então é como se eu fizesse uma transformação nesse espaço de Minkowski num plano TX. Tem plano TX, TY, TZ, XY, YZ, ZX. Vamos olhar então a transformação nesse setor. Vamos pegar uma transformação então muito particular. Tal que B seja igual a C, seja igual a 0. Então não tem esse gerador. Não tem esse gerador e não tem nem o gama, nem o delta, nem o S. Gama igual a delta, igual a S, igual a Z. Então, não tem os
parâmetros que acoplam nem t com y, nem t com z, nem x com y, nem x com z, nem y com z. Então, estou pegando a transformação mais simples possível, que é essa transformação do exponencial de um parâmetro lá, vezes essa matriz aqui. Tá? Vou chamar essa, só para não ficar carregando, vamos chamar essa matriz aqui de ômega tx. Porque ela está acoplando t com x, ela está misturando. Só tem elementos 0, 1 e 1, 0. Então é a matriz ômega tx. Significa que essa matriz está fazendo uma transformação que mistura t com x. Isso aqui pegar. Então vamos expandir essa matriz. Expandir essa matriz aqui significa pegar todas as ordens dessa matriz aqui. Então a gente pegar, qual é o quadrado dessa matriz aqui? Então o primeiro termo dessa matriz é ela mesma. O primeiro termo da expansão é identidade, né? Isso aqui é identidade mais a ômega tx. Vamos pegar o termo agora quadrático. A2 sobre 2. Essa matriz aqui é o quadrado. O quadrado dessa matriz aqui me dá a identidade desse setorzinho aqui. Então eu vou ter, essa matriz vai me dar, vamos dividir essa matriz aqui em submatrizes 2 por 2. Então aqui eu vou ganhar a identidade 2 por 2, 0, 0, 0. Quando eu levar essa matriz aqui ao quadrado, né? Só esse setor vai se comunicar. Então, levando isso aqui ao quadrado dá 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Eu estou pegando uma matriz assim, né? Vou pegar uma matriz qualquer, dividir ela em A, em submatrizes A, B, C, D, e submatrizes X, Y, Z, W. Então, ao invés de fazer um produto completo das matrizes, eu posso dividir as matrizes em submatrizes e fazer o produto das submatrizes. Vai ficar AX mais BZ. Só não posso trocar a ordem, né? Porque isso aqui não são números, são submatrizes. AY mais BW, CX mais DZ e CY mais DW. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou levando essa matriz ao quadrado, então só fica a identidade aqui. Aí, se eu pegar a terceira potência, essa matriz aqui, sendo a identidade, ela vai reproduzir essa. Quando eu pegar essa matriz e multiplicar pela identidade, vai dar o próprio, vai dar a terceira ordem do parâmetro A, mas vai me dar o ômega tx. Aí, se eu pegar a quarta potência, vai me reproduzir a identidade. E assim vai. Então, já sabe somar essa série, né? Eu sei que todas as potências ímpares, então tem a identidade aqui, se somando. Então, aqui dentro desse setorzinho, eu tenho a identidade que vem daqui. Então, essa identidade 4 por 4, ela é a identidade 2 por 2, 0, 0, identidade 2 por 2. Então, no final do dia, essa matriz aqui vai ter essa estrutura. Tudo 0 aqui. Tudo 0. No setor espacial vai dar a identidade. Então isso aqui, ó, deixa eu apagar assim. Então aqui é uma matriz 2 por 2, aqui é uma matriz 2 por 2. Então aqui acoplaria T com Y, T com Z, T com Y. Aqui está acoplando T com X. A gente olhar aqui, eu tenho a identidade aqui, mais esses termos pares. Todos os termos pares, né, estão me dando a soma do cosseno hiperbólico de A. Então isso aqui está me dando aqui o cosseno hiperbólico de A. Aqui nós estamos ganhando o seno hiperbólico de A. A série ímpar, né? Primeiro termo, né? A expansão do seno hiperbólico começa com a primeira ordem, o seno hiperbólico de 0 é 0. E a série do cosseno do seno hiperbólico não é uma série alternada, né? Como é a série das funções trigonométricas. Então, fica seno hiperbólico aqui, e aí, isso aqui é a identidade, né? Então, essa identidade assim, aqui é 1, 0, 0, 1. O 1 entra no cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico de A, ele começa justamente com 1. Então, o 1 está aqui, mas o seno hiperbólico, né, ele começa com esse elemento, que é esse aqui. Então, o seno hiperbólico vai ficar A, tudo que tem potência ímpar de ômega tx vai cair aqui. Então, vai ter a série ímpar, vai estar aqui, e a série par vai estar na diagonal. Por isso que está dando seno hiperbólico fora da diagonal, porque o seno hiperbólico está na série
está na parte ímpar, que é a parte fora da diagonal, porque todas as potências ímpares estão aqui. E todas as potências pares se somam com os elementos da identidade. E aqui, a identidade 2 por 2. E a identidade 3 por 3. Dx. Então aqui eu estou no setor espacial, né? Eu tenho, perdão, aqui então eu fiz aqui pegando a identidade 4 por 4, vamos botar aqui. Então aqui eu tenho a identidade no setor espacial. Então isso aqui é 1, 0, 0. Então está aqui. Então deixa eu apagar essa matriz e botar de forma maior, para ficar mais clara aqui para a gente. Então deixa eu botar assim. Seno hiperbólico de A, seno hiperbólico de A, 0, 0. Seno hiperbólico de A, seno hiperbólico de A, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então essa matriz não mexeu nem no Y, nem mexeu no Z, ela mexeu no T e no X. Então essa matriz está fazendo uma transformação, que não é propriamente uma rotação, porque as funções aí não são as funções trigonométricas, são as funções hiperbólicas. Então, professor, foi? Ali seria o lambda ao invés do ômega. Aqui é o lambda, obrigado. Está corrigido, ó. Perfeito. Corrijam aí por gentileza. Aqui é o lambda. A exponencial é o lambda. Obrigado. Aqui é o lambda, obrigado. O ômega é só a expansão dos geradores, tá certo? O ômega está aqui. Aqui é o lambda, estava errado. Então acho que eu errei antes, vocês corrijam por gentileza. Muito bem, então essa matriz aqui está me dizendo o seguinte: eu tenho isso aqui, ó. X' mi igual, estou calculando essa matriz aqui, lambda, mi, x'. Ou seja, o que eu tenho aqui é o seguinte: C, T', X', Y', Z'. A minha matriz ali, né? Cosseno hiperbólico, esqueci o A. Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. E aí, CT, X, Y, Z. Lembrem-se que a mesma informação é obtida se eu estivesse fazendo isso aqui. X' mi igual a lambda, menos 1 transposto, mi x'. Só lembrando que nesse setor aqui eu teria CT' menos x', menos y', menos z'. Aí aqui eu teria a minha matriz lambda, vamos inverter já essa matriz. E aqui nós temos CT menos x, menos y, menos z. O inverso daquela matriz, se inverter essa matriz aqui, o inverso dessa matriz aqui é inverter essa matriz. Inverter essa matriz. Essa matriz aqui é a identidade. Então aqui embaixo tem trabalho no 1, 0, 0. Essa matriz aqui é lambda, então eu estou calculando lambda menos 1. Depois eu vou transpor. Aqui não precisa transpor porque é a identidade. Vamos inverter essa matriz. A matriz assim, alfa, beta, gama, delta. Inverter uma matriz 2 por 2 é dividida no determinante. Alfa, delta, menos beta, gama, né? E trocar aqui. Delta, menos beta, menos gama, alfa, né? Então tá certo. Alfa, gama, menos alfa, delta, menos beta, gama, da identidade. Aqui alfa, beta, 0. Isso aqui, gama, delta, menos beta, tá certo. Menos beta, tá certo. Então essa matriz aqui é inversa daquela ali. Então, para eu inverter essa matriz aqui, eu vou dividir pelo determinante. Cosseno hiperbólico ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Esse determinante é 1. Então, eu vou botar aqui o cosseno hiperbólico, continua aqui. Cosseno hiperbólico, continua aqui. E aqui vai trocar, menos seno hiperbólico, menos seno hiperbólico. Então, vocês estão vendo, ó, que esse sinal menos aqui, ele vai bater no x, né? Então vai dar exatamente o que eu tenho aqui, ó. X', vamos escrever essa relação aqui para cá. Então, as transformações que nós estamos obtendo seriam essa aqui, CT' igual a cosseno hiperbólico de A, nós interpretamos ainda o parâmetro lá, cosseno hiperbólico de A, CT, mais seno hiperbólico de A, X. O X' é seno hiperbólico de A, CT,
cosseno hiperbólico de A, x. Y' igual a Y. C' igual a C. Então, se a gente fizer esses cálculos aqui, a gente vai ter a mesma coisa. Cosseno hiperbólico, esse menos vai cancelar. Aí aqui eu vou ter esse pedacinho que vai ficar menos, mas aqui esse menos vai ficar tudo igual. A informação que eu tenho aqui é exatamente a mesma informação que eu tenho aqui. Só que trabalhando no setor contra a variante, eu tenho essa matriz e essas coordenadas. Trabalhando no setor covariante, eu tenho essa matriz, mas essas coordenadas. E aí as compensações aparecem direitinho. Então, não preciso fazer os dois, tá? Um setor só. Só para chamar a atenção de que toda a informação que está no setor contra está no setor covariante. Está aí justamente a equivalência desses dois espaços sendo igual um do outro. Muito bem. Então, vamos começar a interpretar isso aqui. O cosseno hiperbólico é sempre maior ou igual a 1. E o seno hiperbólico é algo real. Pode ser positivo para x positivo, negativo para x negativo e 0 na origem. O cosseno hiperbólico, o mínimo dele é 1. Então esse número aqui é sempre maior ou igual a 1, nós já sabíamos disso, porque o lambda 0, 0, quando nós estudamos o grupo de Lorentz, nós estamos estudando o grupo de Lorentz próprio e ortócrono, lambda 0, 0 é maior ou igual a 1. De fato está saindo o cosseno hiperbólico aqui, que é maior ou igual a 1 sempre. Então vamos fazer o seguinte, aqui, deixa eu escrever essa relação, CT'. Vamos botar aqui esse cosseno hiperbólico de A em evidência. Então, isso aqui vai ficar CT mais a tangente hiperbólica de A vezes x. O x', vou fazer a mesma coisa, vou botar esse cosseno hiperbólico de A em evidência. Vai ficar x mais tangente hiperbólica de A CT. Y' igual a Y, C' igual a C. Certo? Tá isso aqui. Então, quem é? Se nós conhecemos, né? Que o cosseno hiperbólico de A, o cosseno hiperbólico de A, por acaso, é chamado de gama. Número gama, maior ou igual a 100. Então, a tangente hiperbólica de A é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Mas, a gente sabe que o cosseno hiperbólico ao quadrado, que é gama 2, menos o seno hiperbólico ao quadrado, é igual a 1. Então, meu seno hiperbólico de A pode ser mais ou menos raiz quadrada de gama 2 menos 1. Então, a minha tangente hiperbólica de A é o seno, né? Vamos botar isso aqui, eu vou até deixar assim, o cosseno hiperbólico de A, vou deixar assim, só vou chamar isso aqui de gama, não. Então, já estou fazendo, vou chamar esse cosseno hiperbólico de A de gama, só para a gente já fazendo as conexões com as transformações de Lorentz, que já estão surgindo aqui, ó. Isso aqui é gama, isso aqui é gama. A tangente hiperbólica, como nós sabemos lá das funções trigonométricas, né, ela é uma função limitada superiormente por mais 1 e inferiormente por menos 1. Ela é uma função que tem essa característica aqui. Então a gente pode dizer que a tangente hiperbólica de A, que é um número que está sempre entre menos 1 e mais 1, eu vou identificar um parâmetro. O que eu estou comparando que é sempre menor ou igual a 1? É a velocidade de um objeto comparado com a velocidade da luz. Então eu vou interpretar esse parâmetro tangente hiperbólica de A como sendo um V sobre C. Tá? Sempre, qualquer velocidade menor do que a da luz. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. E só para ficar na forma canônica das transformações galileanas, né, x' igual a x, eu vou interpretar esse tangente hiperbólica de A, eu posso interpretar como mais ou menos, essa tangente pode ser positiva ou negativa. Vamos fazer a seguinte associação, tangente hiperbólica de A é menos um parâmetro V sobre C. Então isso aqui é menos V sobre C.
e aí o C cancela com C, e aí a gente fica com uma transformação típica da Adriana, né? Claro, só que com parâmetro de dilatação, obviamente. E aqui menos V sobre C. Vai ficar menos V sobre C. Eu posso dividir tudo por C aqui, e aí aqui fica V sobre C2. Então a gente está. E agora, se a tangente hiperbólica é V sobre C, ou se a tangente hiperbólica é menos V sobre C, isso aqui, então a gente sabe que tangente agora já vou dar um intervalo, você já dá um recado aí para o pessoal, tá? Tangente hiperbólica de A é menos V sobre C. Então quem sabe a tangente hiperbólica, sabe o seno sobre o cosseno. Então vamos chamar, chamando esse tangente hiperbólica de A. Tá? Bater com as notações que a gente tradicionalmente usa nas transformações lógicas, vamos chamar esse V sobre C do parâmetro beta, que é o parâmetro beta que a gente define como um parâmetro que dá a fração da velocidade da luz. Né? Então, quem sabe a tangente hiperbólica, que é beta, né? Então isso aqui é o seno hiperbólico. Bom, isso aqui é a função. Lembrar que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é 1 e tangente é seno sobre cosseno. Fica claro para a gente que eu posso escrever esse gama como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta 2. Então esse gama aqui realmente é o parâmetro, né? Não já gama dele, mas é o parâmetro que nós, nas transformações de Lorentz, associamos ao parâmetro da dilatação temporal e a contração espacial. É um parâmetro sempre V, está sempre limitado entre menos 1 e mais 1, e gama então é sempre maior ou igual a 1, positivo, sempre, que é um cosseno hiperbólico. Eu simplesmente, esse sinal aqui, eu ajustei. Onde escolher? Era mais ou menos. Por que eu estou escolhendo menos? Porque isso aqui é exatamente uma transformação de Lorentz entre dois sistemas de referência que estão se movendo com os eixos paralelos, né? E com o observador, vamos dizer assim, linha, que está se deslocando para cá com velocidade V em relação a esse observador sem linha e com a condição de para T igual a 0, x igual a 0. Então é a transformação de Lorentz usual. Então a gente percebeu, claro, eu posso fazer a mesma coisa para o parâmetro ômega TY e para o ômega TZ. Então a gente entendeu que esses parâmetros A, B e C, eles nada mais são do que relacionados com aquilo que nós interpretamos com a velocidade relativa entre dois observadores inerciais em movimento paralelo, aquilo com os eixos paralelos, ou seja, a transformação de Lorentz, né, que mantém os eixos paralelos. A velocidade não precisa ser, velocidade relativa não precisa estar nem no eixo x, nem no y, nem no z, ela pode ser uma velocidade relativa qualquer, desde que ela seja constante. Mas o que é importante é que os dois observadores, né, estejam em movimento relativo, né, com os eixos paralelos. Basicamente, o que nós temos é isso aqui. Nesse caso especial, essa velocidade V é isso aqui, a velocidade desse observador em relação ao outro. Então, nós estamos interpretando o seguinte: aqueles nossos parâmetros A, B e C, nós podemos interpretar como componentes de uma velocidade relativa, uma velocidade VI, ao longo do eixo do x, y ou z. E a relação que a gente tem é essa, né? V sobre C, a tangente hiperbólica. Vamos chamar o seguinte, aqui eu chamei de parâmetro de A. É a tangente que nós tínhamos interpretado é isso. A tangente, vou botar assim, tangente hiperbólica de A, nós identificamos menos a velocidade relativa ao longo do eixo do x sobre C. Então, se a gente associar, não parâmetros ABC, mas parâmetros AI, vamos dizer que eu associe A1 a uma velocidade Vx. Parâmetro B eu vou renomear, vou chamar de A2, vai me dar uma velocidade relativa a Y, e o parâmetro A3, um VZ. Então, nós vamos ter essa relação aqui. O parâmetro AI das transformações de Lorentz, então, nessa matriz ômega, então, quando eu tiver a matriz da álgebra de Mie, aqui é 0, aqui é A1, aqui é A2, aqui é A3, aqui é A1, aqui é A2,
aqui esse setor é simétrico. Se eu fizer uma transformação que só tenha isso, no setor espacial eu vou ter identidade. Eu não estou fazendo rotação nenhuma. Estou fazendo apenas o que a gente chama de um boost ao longo, né, de uma velocidade. Então, esse aqui, estou pegando esses parâmetros aqui, nós vamos associar desse modo. Então, nós vamos dizer que o AI, ele é menos, né, arco tangente. Então, a relação, quer dizer, não é que o parâmetro A seja a velocidade, mas o parâmetro A é o arco cuja tangente hiperbólica é a velocidade, ou seja, a relação é essa, a tangente hiperbólica daqueles parâmetros aqui, a tangente hiperbólica de cada um desses parâmetros está me dando a velocidade relativa a cada luz, né? Os dois observadores caminhando com os eixos paralelos, né? E as velocidades vão com uma transformação de referenciais inerciais. Então, essa é a primeira interpretação. Então, a gente viu que da invariância da métrica, nada mais sai do que, por exemplo, né, olhando a álgebra de Lie desse grupo de isometrias da métrica do espaço composto, que sai a transformação de Lorentz. Claro que as transformações de Lorentz não foram descobertas assim. Elas foram descobertas por uma outra argumentação muito mais fenomenológica e empírica. Mas se a gente não soubesse nada da derivação, a gente, por uma questão puramente de teoria de grupo, a gente pode tirar exatamente o que é a transformação de Lorentz, desde que o grupo que nós estamos falando seja o grupo de isometria da métrica do espaço de Minkowski. Tá? Então essa é a primeira interpretação. 3 parâmetros representam velocidades relativas. A gente já sabe a interpretação. Eu vou dar um intervalo para 10 minutos. Temos a interpretação dos 3, deixa eu apagar aqui. Dos 3 primeiros estados. Então, para nós, a matriz, deixa eu escrever só aqui, para a gente não perder a anotação, né? Então, a gente está escrevendo a nossa matriz ômega, que é o gerador índice Mi, né? Então, a nossa matriz ômega, ela saiu desse modo assim, né? Aqui saiu 0, tá? Então, saiu A1, A2, A3, A1, A2, A3. E aqui a gente saiu 0, 0, 0. Vou chamar aqui, chamar de alfa. Aqui chamar de menos teta. Aqui chamar de menos teta. Chamar de qui. Chamar de menos qui aqui. Chamar de qui aqui. E chamar de psi, voltamos de seta. Menos zero. Então essa é a estrutura da nossa matriz ômega. Então nós já vimos que aqui estão saindo os boostes. E como nós já sabemos, aí eu vou apelar para o grupo aí de teoria de grupo, né, nossos cursos aí de SO3, isso aqui é uma matriz característica da álgebra de Lie de SO3. Essa matriz aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ela é teta 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais zeta, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Mais 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, lembrando lá das nossas aulas iniciais, dos outros cursos, a gente sabe que essa matriz aqui é justamente a matriz que gera. Se eu exponenciar essa matriz, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos supor que eu pegue lambda. E o lambda vai ser exponencial dessa matriz aqui, que eu vou chamar de ômega xy. Por quê? Porque essa matriz aqui, vamos dizer que o A1, A2, A3 sejam 0. Não tem nenhum boost. Não tem nenhuma velocidade relativa. Eu vou trabalhar com uma transformação específica de Lorentz, que é θ diferente de 0 e todos os demais parâmetros iguais a 0. Aqui igual a 0 e o zeta igual a 0. Então a transformação que eu tenho é uma transformação que tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o único setor dela está aqui. Essa matriz aqui está acoplando segunda linha, né? Então está acoplando o x com o y e o y com o x. Então essa aqui é uma transformação do plano xy. Então, por isso eu estou chamando de ômega xy.
Se eu exponenciar essa matriz, ó, eu vou ter o quadrado dessa matriz é menos a identidade. A terceira potência é menos ela. A quarta potência retorna a identidade. Então nós temos exatamente a série periódica do seno e do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, e a derivada de menos cosseno retorna ao seno. Então essa série aqui vai me dar, se eu fizer esse cálculinho aqui, né, vai me dar exatamente essa matriz aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. 0, 0, 0, 0, 1. Então essa transformação de Lorentz é o que faz. CT' igual a CT. O tempo não se transforma. X' igual a cosseno de θ, x mais seno de θ, y' menos seno de θ, x mais cosseno de θ, y, z' igual a 0. Ou seja, isso aqui é uma rotação do plano coordenado x, y em torno do eixo dos z. Então estou fazendo uma rotação, mantenho z' igual a z e estou fazendo uma transformação assim. Estou fazendo uma rotação no sentido trigonométrico, que é isso aqui, yx, o z está aqui fixo, eu vou fazer essa rotação aqui. X', y', θ. Então, se eu fizer a rotação no sentido horário, é só trocar o θ por menos θ. Mas então isso aqui me dá uma... Então esse gerador aqui, ele é imediatamente interpretado como o gerador das rotações de um ângulo θ em torno do eixo dos eixos no plano XY, portanto, no sentido trigonométrico. Essa aqui é uma rotação no plano YZ, ou seja, uma rotação também no sentido trigonométrico em torno do eixo dos Y.